Paulo, o que você queria ensinar para a igreja? O que estava acontecendo na igreja? Por que você falou essas coisas? Aí você vai ter que ler o contexto, você vai ter que estudar, você vai ter que orar, para que você possa ter a compreensão do que Paulo queria dizer. Vamos responder a pergunta então? Posso participar da ceia do Senhor? Primeiro ponto que você precisa entender, vamos lá, pode passar. A ceia na igreja primitiva era similar à Páscoa. A ceia na igreja primitiva, como é que ela acontecia? O irmão, Joãozinho, ele levava a parte que ele comia, e a parte da família dele. O irmão Zezinho levava a parte que ele comia. O irmão Joaquinzinho levava a parte que ele e a família dele comia. Aí tinha o irmão Astrogildo, que ele era escravo, porque era um contexto de escravidão. Então ele não tinha como levar nada, ele não tinha como contribuir com nada. E quando ele chegava lá, coitadinho, atrasado, porque o dono dele deixou ele sair em cima da hora, ele chegou atrasado, aí o Joãozinho, o Joaquinzinho, o Zezinho já tinham comido tudo. E já tinha tomado toda a bebida, todo o suco de uva ou vinho. Aí o irmão passava fome. Assim era celebrada a ceia na igreja primitiva. Era um jantar como o jantar da Páscoa. Lembra da Páscoa que o cordeiro era imolado? Era assado o cordeiro, tinha pães asmos, e ali a família em volta do cordeiro comia, ceiava. Assim acontecia a ceia. E depois tinha o comer cerimonial. Tinha um comer mais concentrado e focado naquele momento em que Jesus partiu o pão e compartilhou o vinho. Mas a entrada era um grande banquete, como a gente faz hoje. Irmão, vamos lá em casa assar uma carne? Ou o pastor vai pagar uma carne? Não, cada um leva o seu pedaço. Da mesma forma. Só que aí tem uns que podem e tem outros que não podem. Então, a ceia na igreja primitiva era similar à Páscoa. Agora, quando você lê o versículo 17, aí você entende o que Paulo está dizendo. Porque você só sabe disso aqui se você estudar. Porque não está dizendo no texto que a ceia era similar à Páscoa. Porque esse texto foi escrito para a igreja de Corinto. Então a igreja de Corinto sabia. Paulo estava corrigindo a igreja. Mas agora passaram 2000 anos e nós perdemos essa informação. Então você tem que pesquisar, estudar para saber que o que acontecia lá era um comer semelhante ao da Páscoa. Aí a gente lê o versículo 17 e a gente vai entender. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiar vocês. Porque quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem, porque tem gente que fica sem comer, tem gente que fica sem beber, tem os grupinhos, os mais ricos levam as melhores comidas, os mais pobres não têm o que levar, então tem o grupinho dos ricos, tem o grupinho dos pobres, e tem o grupinho dos escravos. Amém? Está dando para entender agora o texto? Aí ele continua no 18, primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem. Acabei de falar qual era o motivo. Os grupinhos. A melhor comida, mais ou menos, e os que ficavam sem. Verso 19. Suponho que seja necessário haver divisões, para que apareça quem é aprovado, quem é sincero. Quem é sincero não faz parte dessas divisões. Quem é sincero vai separar e cuidar para que o mais pobre coma também. Para que o mais pobre beba também. Esses são os sinceros. Verso 20, quando vocês se reúnem, não estão interessados na ceia do Senhor, vocês querem encher a pança, vocês querem se embriagar, vocês querem comer. Então Paulo está dizendo, vocês não estão interessados na ceia, vocês estão interessados em fazer uma festa, quase que mundana. É isso que Paulo está falando. O 21, alguns de vocês apressam em comer a própria refeição. Vamos comer logo antes que chegue o pastor Josias, porque ele come que é uma tribulação. Então vamos garantir nossa parte aqui, né? Vamos tirar a parte mais gordinha, mais mal passada, aquela costelinha, né? Antes que o pastor Josias chegue. Vamos deixar só a carne de segunda para ele. Sabe quando você faz aquela junção para fazer aquele churrasco, você convida 10 amigos, aí você não diz qual o tipo de carne que tem que levar, né? Aí o pastor Josias compra a carne de segunda. Mas chega lá, quer comer carne de primeira, não é assim? Mas o pastor Josias trouxe um quarto, ele trouxe uma paleta, aí ele quer chegar aqui e comer picanha. Interessante, né? Era mais ou menos assim que acontecia. Havia pessoas que estavam interessadas em comer, eles não queriam participar da ceia, eles nem entendiam, muitos ali nem entendiam o que era a ceia do Senhor. Por isso que tinha gente morrendo, Deus estava matando gente ali.
Porque eles não entendiam o que era a ceia do Senhor, e Deus punia com a morte. Assim como ele puniu os filhos de Arão com a morte, quando eles ofereceram fogo no tabernáculo do Senhor. Eles sabiam o que devia fazer e não fizeram, Deus matou eles. Deus mata? Deus mata. Ai, pastor, isso não combina com Deus mata. Desculpa, está dizendo aqui que tinha gente que estava morrendo por causa disso. Aí o texto continua. Alguns de vocês apressam a comer a própria refeição, como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer? Olha só, fez sentido agora o texto. Por que vocês não comem em casa? Será que vocês não entendem o que é a ceia? Então comam em casa. Será que vocês não têm casa para comer e para beber? Ou vocês querem envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Opa, fechou, entendemos o texto. Vocês querem humilhar os pobres, os que não têm nada. O que devemos dizer? Ou o que devo dizer? Querem que eu elogie vocês? Certamente não vou elogiar vocês por isso. Está errado, Paulo diz. Aí, ele vai explicar do 23 a seguir, como é que a ceia deve ser celebrada. Aí nós vamos para a próxima pergunta, ou a próxima compreensão aqui, que eu já até expliquei ela, né? Cada família trazia sua parte para formar a mesa do jantar. Claro, compreendido. Volta, por favor, no ponto 1 lá. A ceia na igreja primitiva era similar à Páscoa. Ponto 2, cada família trazia sua parte para participar do jantar. Tinha aqueles que não tinham como trazer, e eram aqueles que eram envergonhados e deixados para trás. O ponto 3 vai dizer assim: o que seria, vamos tentar entender, o que seria comer indignamente sem discernir o corpo do Senhor? Agora a gente vai entender aqui, o que é comer indignamente sem discernir o corpo do Senhor. Versículo 27 e versículo 29. Olha na sua Bíblia, por favor. 11, 27 e 29. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é comer indignamente? Será que é se eu pequei durante o mês? Mas Paulo não entrou nesse contexto, que ele está falando da comida, do momento de comer. Então, isso aqui deve estar ligado à forma que a igreja estava celebrando a ceia. Aí o versículo 29, ele diz assim: pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento para si. Ou seja, Deus está julgando quem está comendo indignamente e quem está comendo sem discernir. Espera aí, pastor, então o senhor está dizendo que eu posso comer a ceia, eu posso tomar a ceia do Senhor em pecado? Não. Eu quero te dizer que se você peca, e eu peco, todo pecado, ele traz uma consequência, ele faz mal para a gente. Eternamente, os meus pecados estão resolvidos. Os meus pecados foram todos punidos em Cristo. Porém, quando eu peco e eu insisto no pecado, infelizmente, é uma semente ruim que eu vou acabar colhendo aquilo que eu estou fazendo. Não tem efeitos quanto à minha salvação eterna, mas vai me causar mal e dano aqui nessa terra. Dá para entender isso? Um exemplo, qual é o meu pecado? Eu estou viciado em heroína, cocaína, ninguém sabe, é escondido, nem minha esposa sabe. O vício é pecado, qualquer vício é pecado, tudo que te domina é pecado. Mas vai chegar uma hora que eu não vou ter mais controle sobre isso. Isso vai arrebentar com a minha família, com os meus filhos, com a minha moral, com o meu caráter. Vai acabar com as pessoas que estão em volta de mim. Pode acabar até com o suicídio, ou com a separação, a destruição da família. Então, tudo aquilo que domina você, tudo aquilo que me domina, é pecado. É por isso que eu preciso ser dominado pelo Espírito de Deus. E como é que eu faço isso, pastor Josias? Você precisa viver uma vida debaixo da vontade de Deus. Oração ajuda, leitura da Bíblia ajuda, jejum ajuda. Se alimentar diariamente da palavra de Deus, estar presente nos cultos, em nome de Jesus. Logo, logo estaremos todos aqui, eu não vejo a hora de ver essa igreja cheia de gente, para juntos celebrarmos a Jesus. Então não é que você pode participar da ceia de qualquer jeito. Você precisa se arrepender, você precisa pedir ajuda, se você não consegue vencer essa situação sozinho, mas o seu pecado vai acabar destruindo você e aqueles que estão perto de você. Então abandone o pecado. Mas no contexto aqui,
Paulo não está falando disso. Amém? Paulo não está falando disso. Aí ele continua, vamos lá. O que seria comer indignamente sem discernir o corpo do Senhor? Indignamente, o que é comer indignamente? É comer sem comunhão, sem esperar uns pelos outros. Simples assim. Comer indignamente é comer sem comunhão, é fazer panelinha, é separar o irmão, é querer estar perto daqueles que são mais importantes, é comer a ceia como se fosse qualquer coisa, é não entender esse momento. O que é comer sem discernir o corpo do Senhor? É comer como se fosse uma janta qualquer, como se fosse qualquer coisa, sem honrar o corpo de Cristo. O pão simboliza o corpo, o suco de uva simboliza o sangue. Isso é uma realidade espiritual. São símbolos de uma realidade espiritual. Então, quando eu vou participar, eu preciso entender o que é isso. Eu creio em Jesus, eu entendo o que é isso, ou eu vou apenas para poder comer. Agora que nós não temos um jantar, com o passar dos séculos, a ceia se tornou apenas um comer cerimonial. Eu entendo o que é isso. Eu sei que eu sou um miserável pecador e que eu não tenho condições de chegar a Deus pelos meus méritos e que Jesus fez isso por mim. E quando eu participo da ceia instituída pelo próprio Jesus, eu estou dizendo, eu compreendo que o teu sangue foi partido, o teu sangue foi derramado, o teu corpo foi partido e moído por causa dos meus pecados. Você compreende isso? Se você não compreende, se você não entende, se você faz porque vai na carona das pessoas, então você está comendo indignamente. O que seria comer indignamente, sem discernir o corpo? Comer sem comunhão, comer sem entender o que você está fazendo, como se fosse uma comida qualquer. Desprezar o significado da ceia é comer de modo indigno, sem discernir o corpo do Senhor. É por isso que no versículo 28, Paulo vai dizer assim: examina o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. O que é esse autoexame? É isso que eu acabei de falar para você. Você compreende? Você compreende que para que nós estejamos aqui, ou estivéssemos aqui, Jesus teve que morrer? Isso mexe com você? Você faz parte disso?